Nós começamos o boletim de hoje falando sobre Israel e Líbano, que voltaram a ser palco de intensos confrontos. Hoje, Israel realizou o maior bombardeio em território libanês dos últimos 12 meses. O ataque, que teve como alvo o Hezbollah, grupo armado apoiado pelo Irã, deixou mais de 200 mortos. Em meio à escalada das tensões, civis dos dois lados sofrem as consequências de um conflito que reverbera por toda a região do Oriente Médio. Para entender as repercussões deste conflito, a gente conversa agora com o internacionalista Leonardo Paes. Oi, Leonardo, boa tarde. Obrigada pela participação aqui no Boletim. Boa tarde, Nery. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente hoje de manhã. Bom, vamos lá. Essa foi a primeira vez que Israel fez um alerta do tipo em quase um ano de confronto com o Hezbollah. Após o grupo lançar mais de 100 armas, então 100 bombas lá em Israel. Qual vai ser, então, o direcionamento desse conflito agora? A gente vê que não há uma queda de braço, né? A gente vê que tem aí resposta de um lado, resposta de outro lado. E qual vai ser o futuro disso? A tendência nesse contexto, lamentavelmente, é de escalada, né? A gente tem visto que, de fato, a partir de uma série de eventos que começaram a ser desencadeados depois do conflito em Gaza, Israel começa tomando uma série de medidas, uma série de ações de um escopo bastante forte, né? Quer dizer, a gente pode ver, inclusive, que o número de fatalidades que envolve as ações de Israel são bastante importantes nesse momento. Os bombardeios que, de fato, foram feitos agora mais recente, em menor escala, pelo Hezbollah, em tese em resposta pelo ataque que supostamente foi feito por Israel, com quase cinematográfico da explosão de pagers e walkie-talkies. Agora Israel, muito rapidamente, já faz esse bombardeio que me parece já estava mais ou menos planejado, com um saldo muito duro, de quase, eu estou acompanhando aqui a cada momento só o número de mortos, já está em 274, segundo a BBC, mais de mil machucados, né, feridos, e milhares de pessoas fugindo do sul do Líbano. Então, a tendência, lamentavelmente, é bastante ruim nesse momento. Falando um pouco sobre a região, sobre o Oriente Médio, de que forma esses ataques podem impactar a curto e também a médio prazo essa relação mesmo lá no próprio Oriente Médio? A curto prazo, a expectativa é que eventualmente possa o conflito se alastrar efetivamente para o Líbano. As lideranças de Israel já disseram que não tem planos nesse momento, a gente não tem como verificar a veracidade disso, de uma incursão de terra, de uma invasão de fato de tropa no sul do Líbano, mas uma campanha de bombardeios me parece que está no radar sim, e isso seria o curto prazo. No médio prazo, o risco maior é um conflito que acaba engolfando outros países da região. Israel tem feito ações em outros países, ações letais, inclusive, especificamente no Irã, mais especificamente, o que corre o risco também de acabar trazendo o Irã para dentro do conflito, dado que o Hezbollah não só é uma entidade, um grupo aliado ao Irã, mas o Israel também tem atacado em território iraniano pessoas, matando, inclusive, com fatalidades. Então, e o Irã até agora não respondeu à altura. Então, há um risco efetivo a médio prazo, me parece, desse conflito acabar engolfando mais países da região e, lamentavelmente, a escalada vai ser muito pior. Saindo dessa escalada no próprio Oriente Médio, que é uma escalada triste de mortos e também de feridos, de que forma essa guerra que está se alastrando ali no Oriente Médio pode prejudicar o resto do mundo e de que forma o resto do mundo também pode interferir nessa guerra? A gente vê aí interferência dos Estados Unidos, vê interferência da própria Rússia, a gente vê guerra agora da Rússia e da Ucrânia, viu essa guerra que começou aí com o grupo extremista Hamas. Então, isso está se intensificando. A gente vê posicionamento principalmente lá dos Estados Unidos. E como é que isso pode afetar o resto do mundo? Os dois efeitos mais óbvios do ponto de vista de impacto é sistema financeiro. Quando você tem conflitos de maneira geral, os capitais de maneira geral fogem um pouco dos países emergentes, das áreas mais de risco, e vão para portos mais seguros, como dívida americana, aquela coisa toda. Então é possível a gente ver, se o conflito se escala, algum efeito, ainda que seja marginal, no capital financeiro internacional. Um outro efeito prático que costuma acontecer nesse sentido quando tem um conflito no Oriente
Oriente Médio é em relação ao preço do petróleo. O preço do petróleo costuma reagir, tem uma sensibilidade muito grande a conflitos que ocorrem naquele cenário. Aí, dependendo de quando se alastrar, se alastra para o Estreito de Hormuz, enfim, que é a saída basicamente do petróleo da região e de outros bens, isso pode acabar gerando um efeito em outras áreas, mas ainda é difícil mensurar o conflito chegando até lá. O quanto que os outros países do mundo podem afetar, podem de fato mudar o comportamento e alterar a direção dessa tendência, é incerto nesse momento. A gente vê que basicamente boa parte dos países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, são grandes apoiadores do Israel. Até pouco tempo atrás, especialmente no contexto do atentado terrorista que o Hamas fez no dia 7 de outubro do ano passado, do ano retrasado, na realidade, né? Não, no passado. A ideia foi que era um apoio quase incondicional. Nesse momento, dada a magnitude da ação, da resposta desproporcional de Israel em Gaza, esse apoio já não é mais incondicional, só tem uma série de restrições de armamento de alguns países. Estados Unidos restringe muito pouco, mas já começou a sinalizar que é chegada a hora de um cessar-fogo, de uma tentativa de negociação. Só que o não apoio a Israel aparentemente tem um custo eleitoral. O apoio também tem, na realidade, né, nesse momento, mas o não apoio tem um custo eleitoral na corrida dos Estados Unidos, então isso tem impactado, de certa maneira, a incapacidade dos Estados Unidos de ter uma ação mais decisiva em tentar modificar o comportamento de Israel. Nesse contexto, me parece que Israel seja o grande ator que poderia mudar a tendência do conflito nesse momento, dado que ele é o ator mais forte na região, ele tem o momento, né, de certa maneira, do conflito, então passa por ali. Só que a gente tem visto que não está nas cartas nesse momento. O atual governo, liderado pelo ministro Netanyahu, aparentemente tem pouco interesse em buscar uma solução negociada e de redução da escalada do conflito. Bom, no último sábado, o Brasil, por meio do Itamaraty, condenou um bombardeio de Israel ao Líbano, que resultou em centenas de mortos e manifestou a preocupação com a escalada do conflito na região. O posicionamento do Brasil tem impacto? Como é que países podem mediar esse conflito? Você acabou de falar para a gente como é que está aí a questão dos Estados Unidos, mas e o Brasil? Esse posicionamento brasileiro, ele tem impacto de fato? Acho que não. É um impacto, enfim, moral, no final das contas. É uma ação quase que protocolar do Brasil, e era de se esperar de fazer isso. Não fazer seria ruim, obviamente, né? Quer dizer, o Brasil tem que se posicionar toda vez que houver qualquer perda de vidas de qualquer lado. Naturalmente, o Brasil, por ser um país com uma tradição de política externa pacifista, ele condena toda a ação violenta. Agora, lamentavelmente, o Brasil, não só o Brasil, né? Quer dizer, como boa parte do mundo hoje, tem muito pouca capacidade de influenciar e de mudar o comportamento dos atores que estão lá em questão. Você tem um conjunto muito pequeno de atores que conseguem modificar esse contexto. O Irã talvez seja um ator que conseguisse mudar esse comportamento em relação ao Hamas e o Hezbollah. Os Estados Unidos talvez fosse um ator que conseguisse mudar um pouco o comportamento de Israel, mas a gravidade da situação, a espiral de violência da maneira que está nesse momento, vai cada vez mais afastando a capacidade de países interferirem e mudando o comportamento desses países. O máximo que o Brasil pode fazer nesse momento é tentar se oferecer, de certa maneira, como um mediador, ou tentar ajudar ele mais um conjunto de países a ajudar a criar uma plataforma onde as partes em questão consigam sentar para negociar e achar uma solução concertada para isso. Agora, o Brasil tem uma dificuldade hoje nesse momento de fazer isso, né? Algumas declarações passadas do ex-presidente Lula foram, enfim, não foram bem recebidas por Israel e por atual governo israelense. O atual governo israelense condenou muito fortemente o posicionamento do Brasil. Então, nesse momento, o Brasil, ele me parece esteja numa condição muito privilegiada para poder fazer essa mediação. Assim como o Brasil, boa parte dos países do mundo hoje que condenaram Israel em alguma medida foram, de certa maneira, alienados por Israel como um ator possível para fazer uma mediação. Leonardo Paes, muito obrigada pela participação aqui no Boletim Metrópolis. Obrigada aí pelas explicações. A gente te espera nas próximas vezes. Nada, à disposição.